Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai amado, Rei da Justiça, Senhor dos Senhores, abençoa essa palavra e que essa mensagem toque o coração daqueles que precisam de se alimentar da sua fonte de água viva, inclusive a mim. Graça e paz, irmãos. O título dessa pregação é O Banco dos Réus. O versículo inicial se encontra em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. A introdução é: o que todo cristão deve saber para ser realmente uma pessoa que crê em Cristo? O ponto central do Evangelho é a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, o Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 15, que diz, o título é Ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também vos sois salvos, e se retiverdes tal como vô-lo te tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Evangelho, do grego Euangelion, desculpe a pronúncia, que simplesmente podemos traduzir uma boa notícia, uma boa mensagem. Por que uma boa mensagem? Simplesmente porque Jesus veio ao mundo, viveu entre os homens, foi crucificado e morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia? Sim. Essa é uma boa notícia? Alguém pode perguntar. Sim. Eu vou explicar por quê. Imagine um tribunal, onde Deus é o juiz, você o réu, Satanás o promotor público, e seus pecados, os crimes a serem julgados, são fatos consumados. Mas o Senhor, em Salmo 9, 7, diz: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá o juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Também em Gênesis 18:25 diz: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Sim, faria, e fez, e fará. Como uma pessoa pode entrar no céu, ser salva? O salmista pergunta e depois nos responde em Salmos 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E ele nos responde a seguir, no 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mas, no entanto, temos dois problemas. As Escrituras dizem que não há nenhum justo. Em Romanos 3:10 até o 12, Romanos capítulo 3, versículo 10,
diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E continuando em Provérbios 17:15, diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Aqui Deus tem uma encruzilhada moral, mas com justiça condenar aqueles que pecaram, porque não há um justo sequer. Mas, no meio do tribunal, Jesus levanta e diz: eu justifico a todos com o meu sangue e carrego os seus pecados, porque amo a todos eles. Somos réus confessos, mas no meio do julgamento, Deus faz uma proposta para o promotor público, o inimigo, Satanás, que olha para os réus com sede de sangue, querendo tragá-los, já tomando o seu lugar de príncipe desse mundo. A troca era dar seu filho, sua parte, seu unigênito, aquele que detém a herança para pagar os pecados daqueles assassinos. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que seria justificado? Seria reconhecer ou declarar que alguém é justo. A pessoa falar: esse é justo agora, pelo sangue de Jesus. No Velho Testamento, era imputado, colocado a mão sobre a cabeça de um bode, um cordeiro, para passar os pecados do povo a esse animal, que era mandado ao deserto, e o outro sacrificado. E João afirma em seu livro, capítulo 1, versículo 29, que João, vendo a Jesus que vinha para com ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Romanos 1:16. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, estávamos em um banco dos réus, e ali, réus confessos, assassinos, homicidas, mentirosos, traidores, invejosos, avarentos, egoístas, fornicadores, sodomitas, adúlteros, idólatras, inimigos de Deus e todo tipo de pecado que o mundo nos proporciona. Mas então o juiz se levanta e diz: eu justifico em meu Filho, e todo aquele que crê em meu Filho vai ser justificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Éramos pecadores vios e o Senhor nos salvou. Nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. E eu volto a dizer, o ponto central do Evangelho é a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos.